E o primeiro ponto que eu queria que você começasse explicando para o pessoal, né? Para que eles começassem a entender realmente essa diferença, né? O que é a quimioterapia, o que é a imunoterapia, diferença assim, Claro, de definição. claro, claro. Esse daí é um tema muito, muito bacana, Brena, e todos que estão aqui, porque é o seguinte, o tratamento clássico, né, do câncer em si, que vem na cabeça é a quimioterapia. Isso não vem só na cabeça dos pacientes, isso vem na cabeça dos médicos também, tá? Se você vê o paciente com câncer, a gente já pensa em fazer quimio. E por que que a gente pensa, né? A gente precisa voltar no início, né? O que que é, na verdade, um câncer? Para a gente entender o que que é a quimio e entender o que que é a imuno, né? O câncer, você imagina que as nossas células, né, que formam o nosso corpo, nossos órgãos, elas precisam se dividir de maneira ordenada, né? Então, uma celulinha se divide, se tiver em sobra, o nosso corpo vai lá e mata aquela célula que está sobrando, e a gente fica sempre num equilíbrio. Então, algumas células morrem, outras ficam vivas. Por isso que nosso fígado, por exemplo, não é gigantesco, porque as células morrem e são regeneradas, e por aí vai. O câncer em si, ele é uma proliferação desordenada das células. Então, é como se fosse um curto-circuito dentro da célula, que a célula começa a se proliferar muito rápido, e aí ela começa a ter capacidade de atacar os órgãos que estão perto, e também de dar metástase para os órgãos que estão à distância. Então, esse é o princípio de um câncer, né? Já a quimioterapia, ela atua justamente aí. No mecanismo que as células estão se dividindo, a quimioterapia trava aquilo, e ela não consegue se dividir mais. E aí, se ela não consegue, ela fica travada e acaba morrendo. Esse é o princípio da quimioterapia. Já a imunoterapia é completamente diferente. Já é uma coisa muito mais moderna e muito mais nobre, digamos, sabe? É o Por- tratamento que é o mais diferente de todos, né? Como ele age. Exato. O nosso sistema imune, Breno, para você ter ideia, ele é o sistema imune, é o sistema, né, do nosso corpo mais complexo e mais bonito até, né? Porque ele reconhece cada micro-organismo que entra em contato com a gente, ele sabe se aquilo é estranho para o corpo ou se aquilo é do próprio corpo. Aí você pensa, por que que o sistema imunológico não ataca o câncer? Porque o câncer ele tem uma capacidade de se defender do sistema imune. É como se ele criasse uma capa em É como se volta ele fosse mais dele. inteligente que o sistema imune, né? É, exatamente. Aí a gente precisa dar uma mão, né, para o sistema imune para ele dar uma driblada nessa proteção. Imagina assim, as pessoas estão ouvindo uma capa protetora no tumor, e o sistema imune está lá nadando, olha aquela capa protetora, digamos, e fala, não, isso aqui não é nada, eu não preciso atacar. E aí, o que que a ciência acabou descobrindo? Que existe mesmo uma molécula, tá? Que geralmente se chama PD-1, que fica em cima do tumor, das células do tumor, que impedem o sistema imunológico de ver o tumor. E aí, o que que a imunoterapia faz? Ela simplesmente bloqueia essas moléculas. Ela tira essas moléculas do tumor, e aí o sistema imune olha e fala: opa, tem uma coisa estranha aqui, eu preciso atacar. E aí é o próprio sistema imune do paciente que ataca o tumor. Então, não é a imunoterapia que está entrando na veia que vai lá e ataca o tumor, igual a quimioterapia. Na verdade, é um acelerador para o nosso sistema imunológico atacar o tumor. Entendeu? Uhum. Essas são as grandes diferenças. É muito legal esse do jeito que você falou. Eu nunca tinha ouvido dessa forma. Eu achei muito didático. Porque realmente é exatamente isso, né? E traz, assim, de uma forma para que o paciente ele entenda que é como se fosse aquela sirene, né? Eu sempre falo que é como se fosse uma sirene. A imunoterapia, ela entra como se fosse um carro, assim, de sirene. E na hora que vê um bandido, né? Que seria o tumor, começa a disparar a sirene e o sistema imunológico consegue reconhecer. Mas dessa Também forma aí que você falou, eu achei bem interessante. porque a gente consegue enxergar que existe, então, em cima do tumor, alguma coisa que está bloqueando. E existe mesmo, né? Então, Sim. isso explica muitos efeitos colaterais, né? De um tratamento e do outro tratamento. Quando você inibe a divisão de células, tipo a quimioterapia, você não inibe somente a células cancerígenas, né? Ruim. Hoje eu estava falando até para um paciente numa consulta, não sei se ele está aqui, que é como se assim, imagina que tem um bandido no shopping, eu sei que você está aí, você está no Ceará, né? Imagina Uhum. aí o shopping aí, tem um bandido lá dentro, e aí chamam a polícia. Aí vem um sniper e dá um tiro no bandido, tá? Essa é como se fosse a imunoterapia, ou seja, ela é direcionada ao bandido.
A quimioterapia é basicamente assim, tem um bandido lá dentro, então vamos derrubar o shopping. Tiroteio. Não, derruba o shopping tudo, sabe? Você mata o bandido, Aham. só que alguns inocentes acabam indo junto. E então a gente consegue muita atividade com a quimioterapia, mas o que que a gente tem que fazer então? Nós, como médicos, a parte da nutrição e toda a equipe multidisciplinar, é justamente proteger esses inocentes, entendeu? É a gente pegar e falar, putz, a gente precisa proteger os inocentes do corpo, que são quem? As células do sangue, a mucosa, né? Aí entra Uhum. muito na sua parte de mucosite, diminuição do apetite e tudo mais. Então é isso, esse é o mecanismo principal assim, obviamente, né, um paralelo, né, que a gente faz, uma comparação com a vida real, mas é assim que a imunoterapia funciona aqui também. É. A imunoterapia ela acaba que é basicamente o futuro, né? A gente tem um tratamento muito avançado, porque ele não leva só apenas um resultado mais efetivo, mas também um resultado mais duradouro, né? Porque o nosso corpo acaba que tem aquela memória imunológica. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né, em relação à imunoterapia. Uhum. Mas tem um ponto que é indicada para todo mundo, Rodrigo. Bom, não é indicada para todo mundo, e aí onde entra uma angústia muito grande, né? Quando a gente fala a palavra câncer, a gente usa um nome para um universo enorme de doenças, né? Então é como se a gente falasse que um tipo de antibiótico ele mata todas as bactérias, digamos, e não é bem assim. A gente sabe que alguns tumores eles têm a capacidade de gerar mais inflamação. E o que que é inflamação? Supondo que quem está aí agora termina a live vai tomar um banho e bate o dedinho na quina da cama, né? Aquela região vai ficar inflamada, ou seja, aquela região puxa para lá, para aquela área, células imunológicas, tá? Que estão lá no nosso corpo. Opa, tá acontecendo alguma coisa errada aqui, vem para cá. O tumor também faz isso. Tem alguns tumores que puxam muitas células inflamatórias. E a gente já sabe que esses tumores que puxam células inflamatórias respondem mais. É como se a gente já tivesse soldados ali da imunologia esperando para atacar. Então, alguns tumores, por exemplo, quais são os mais comuns, tá? A imunoterapia praticamente começou com melanoma, tá? Então, o câncer de pele, o melanoma que é muito grave, ele é muito agressivo, a gente sabe que, às vezes, o próprio corpo ataca sozinho, sem imunoterapia, o melanoma. Já tive pacientes, por exemplo, que está com melanoma metastático, e a gente vai procurar onde está o melanoma no corpo e a gente não acha. Aí a gente pergunta, escuta, seu fulano, você não teve uma pinta estranha que sumiu? E muitas vezes eles falam que sim. Então, imagina, o melanoma nasce, e aí o próprio corpo vai lá e mata aquilo, mas ele não consegue matar as metástases. Ou seja, então a gente já sabia que o melanoma era muito sensível. Outros tumores, tá? É tumor de pulmão, tá? Eu vi que teve uma pergunta aqui. O tumor de pulmão, até um tempo atrás, ele era muito... Eu brinco que na época da residência, era aquele tumor que ninguém queria fazer muito, sabe? Ninguém queria se especializar muito porque a gente tinha poucos recursos. Hoje em dia a gente tem tanta imunoterapia para o pulmão que assim, os pacientes estão vivendo muito tempo. Então vamos lá. Melanoma, pulmão, câncer de bexiga também responde muito, câncer de rim responde muito, câncer de colo do útero, tá? Para as mulheres que estão vendo, ele responde muito. Já os tumores mais comuns, por exemplo, o câncer de mama, que eu vi que teve muitas perguntas aqui já, é um câncer que é pouco respondedor à imunoterapia. Mas isso aí não é uma tragédia também, tá? Porque, vamos lá. No câncer de mama triplo negativo é um dos poucos que teve resposta à imunoterapia quando a paciente é curável. Então, você imagina, a paciente faz a cirurgia, tinha um triplo negativo lá super agressivo, e foi visto que se você fizer imunoterapia depois, teve um benefício. Então a gente sabe, ou seja, a gente já está vendo que o triplo negativo ele tem algumas coisas que deixam ele mais sensível, mas esse processo ainda está em evolução. Mas só lembrando, o que que a gente então faz? Eu, na minha prática clínica, tá? Para todos que estão aí que não passam comigo, eu peço um teste de sensibilidade, sabe? Existe esse teste. O paciente chega, por exemplo, um câncer que não responde, um câncer de pâncreas, por exemplo. A gente sabe que não responde a imuno. Eu peço a quantidade de células inflamatórias que tem perto daquele pâncreas, por exemplo. Porque se tiver muito, falou, opa, ele tá gerando uma atração de células imunes. Então eu posso utilizar.
Tem uma outra coisa que se chama, eu sei que é um termo técnico, tá? Peço perdão, mas chama instabilidade microsatélite. Eu também, pacientes que têm essa alteração, eu posso usar. Também tem uma paciente muito querida que ela tem um tumor de pâncreas com essa mutação, essa alteração, Uhum. instabilidade microsatélite. Então, quem está aí, peça para o seu médico pedir isso. E ela tem a instabilidade, e a gente sabe que quem tem instabilidade é mais sensível à imuno. E a gente começou a fazer imuno para ela, e o pembrolizumab, e ela está com resposta completa. Ou seja, o tumor de pâncreas metastático praticamente desapareceu. Então, assim, é uma vitória. Eu Sim. falo toda vez para ela, ó, solta fogos, vai, sei lá, vai dançar na chuva, porque, assim, é uma coisa muito, realmente importante, sabe? O que eu falo muito, acho que você viu que eu tenho um programa nutricional online, né? Vi, Que é parabéns. o PASE, que é o Protocolo de Ativação do Sistema Imune. E aí Uhum, eu até pensei depois em modificar o nome, porque eu não queria deixar ativação, porque na verdade é modulação, mas é muito técnico, né? Mas estimular o sistema imunológico de forma natural. Que existe essa possibilidade, que é uma imunoterapia também, né? A gente tem uhum, essas duas vias de imunoterapia, ou via alimentação, que seria, tem alguns alimentos com essa propriedade mais anti-inflamatória, antioxidante também, pode ser até um caso desse do melanoma que não viu sinal da doença, né? Às vezes sim, é o corpo que estava com o sistema imunológico forte e ele conseguiu combater ali a doença. E até às vezes dá controle. Mas a gente também tem a questão da medicação. E aí no PASE eu falo muito isso. Na minha prática, eu estimulo muito esse padrão alimentar mais anti-inflamatório, que é para você manter uma alimentação que vai te ajudar aí a tolerar melhor o tratamento, a ter menos efeitos colaterais, diminuir um pouquinho a inflamação, porque o câncer também gera muito processo inflamatório que compromete muito o paciente, né? E também, de certo modo, estimular o sistema imunológico para que ele fique mais inteligente e contribua também com o tratamento. Eu não falo de perspectiva assim, de cura com a alimentação, lógico, porque o câncer ele é muito inteligente, ele tem várias vias diferentes, então a gente tem que atacar ele de várias formas. Mas a alimentação ela é importantíssima para isso, para que o paciente ele se prepare, ele esteja numa condição boa para tolerar bem o tratamento, para ter menos efeitos colaterais, uhum. para reagir melhor ao tratamento e para contribuir com qual for o tratamento que ele esteja passando. Sim, enquanto a gente está conversando, eu estou vendo que está subindo algumas perguntas aqui, e assim, eu fico até assim angustiado porque tem alguns erros aqui de conceito dos pacientes que estão fazendo tratamento. Por exemplo, trastuzumab não é uma imunoterapia, abemaciclib não é imunoterapia. A imunoterapia, o princípio dela é realmente essa ativação do sistema imune, tá? Por exemplo, abemaciclib, câncer de mama, ele é um inibidor de ciclinas, é outro mecanismo. É, O trastuzumab é um anti-HER2, é outro mecanismo. Mas assim, isso daí cada paciente precisa conversar ali, porque é muito fácil para o médico falar assim, olha, é uma imuno, mas não é legal a gente simplificar dessa forma e passar para o paciente dessa forma simplificada. Com relação ao seu programa de treinamento, né, de ajuda aos pacientes, eu achei muito bacana. Eu te dou aí os parabéns, porque acho que quanto mais informações a gente leva, né, os pacientes eles acabam indo melhor. E eu falo isso não é da boca para fora, né? Porque agora eu tô atendendo aqui em Goiânia, né? O primeiro Einstein fora de São Paulo. E eu sou paulista. E lá em São Paulo eu trabalhava no Einstein e um dia por semana, o que é um programa muito bacana. Nós contratados, né, do corpo clínico fechado do Einstein, contratado mesmo do hospital, a gente tinha que atender um dia na semana no SUS, né? Então, pelo menos toda quinta-feira, pegava minhas coisas, saía do Morumbi, ia para o Jabaquara para fazer o atendimento dos pacientes lá no SUS. E era muito nítido que, obviamente, quando você tem mais tecnologia e acesso aos remédios, você consegue melhor, né? Mas uhum, eu percebia que não era só isso, porque os pacientes do SUS que tinham mais acesso às informações, eles vão melhor, sim, tá? Então, é muito importante, gente. E eu não estou dizendo para vocês virarem consumidores de Google e ficar lendo isso o tempo todo, mas ir atrás de informações de pessoas que são comprometidas, por exemplo, no seu curso, sabe? Vá atrás de pessoas assim comprometidas que fazem disso realmente uma
tarefa de vida, sabe? Levar essas informações para as pessoas. Então, queria te dar os parabéns a respeito disso. Obrigada. Eu percebi isso também quando eu fazia residência, que eu fazia a residência no SUS, né? Eu ficava muito com os pacientes do transplante de medula. E linfoma, leucemia, hematológico também. E aí, o meu trabalho até de residência foi de letramento em saúde. Os pacientes, o que eles precisam mesmo é desse conhecimento, né? Desse que eles querem fazer o melhor para o tratamento deles. Então, eles precisam realmente ter essa educação em saúde, que às vezes é deficiente. E não é Exato. todo mundo que tem acesso a um nutricionista oncológico, não é toda cidade que tem isso. E isso foi uma das propostas que fez eu sair do consultório e ir para o online, para tentar ajudar o Uhum. máximo de pessoas possíveis. E o que eu percebia muito é que, às vezes, a pessoa, uma nutricionista, por exemplo, sabia todas as interações, todos os suplementos que poderiam ser utilizados, toda a alimentação que poderia ser colocada, e às vezes fala assim, não vou falar sobre esse suplemento para o paciente porque ele não tem condição de comprar. Sendo que se Uhum. você passar a melhor informação que você tem, dizer que é para o bem dele, a pessoa vai conseguir, ela vai querer o melhor para ela. Então, o Uhum. online abriu muito minha cabeça para isso, porque hoje eu dou o melhor suporte que eu queria dar, que eu sempre quis dar, e eu dou as possibilidades, né? E aí o paciente ele tem o conhecimento, ele sabe o porquê de cada coisa, por que eu estou prescrevendo cada suplemento, cada alimento que eu estou colocando ali na alimentação. Então, ele ganha o conhecimento e ele faz a escolha dele. Porque o que falta é isso, é essa educação mesmo em saúde. Sim. Eu acho essa questão de alimentação e nutrição tão importante, porque também, né? Vou dar um exemplo de um paciente meu que ele teve uma desnutrição muito grande, né? É um câncer de estômago, está muito desnutrido e eu não consigo fazer o tratamento dele porque ele está desnutrido. E é o tempo todo conversando com o nutricionista, os colegas também nutrólogos, para a gente tentar fazer com que ele ganhe massa muscular, para aí sim eu conseguir rodar, no caso dele, a quimioterapia, né? Ciclar, como a gente diz, né? E eu não estou conseguindo porque ele está desnutrido. E exatamente é isso que você falou. O câncer em si, para vocês entenderem, ele tem uma... Ele causa uma inflamação no corpo praticamente como um todo. Imagina que fosse uma guerra interna, nosso corpo lutando contra o câncer. Para essa guerra acontecer, precisa de energia, né? A gente precisa, o nosso sistema imunológico, ele precisa de energia. E essa energia ele pega de onde? Da nossa alimentação, das nossas reservas, digamos. Então, a gente precisa diminuir ao máximo essa inflamação que existe no corpo, por isso que a gente usa tanto corticoide na oncologia. A gente usa tanto corticoide para a gente poder diminuir um pouco a inflamação do corpo, junto com uma dieta anti-inflamatória, que a gente fala muitas vezes, porque a gente consegue sim ter bons resultados. Bons resultados. E aí que entra também a questão da suplementação, né? O paciente oncológico ele tem necessidades a mais. O próprio tumor, ele libera uma substância que é o PIF, fator indutor de proteólise, que é quebra de proteína mesmo. E aí ele já faz com que a sua musculatura ela seja quebrada para ele conseguir se alimentar. Então a gente tem que trabalhar contra tudo isso. Então muitas vezes tem que usar suplemento mesmo, ômega 3, que é anti-inflamatório, agiria aí na preservação da massa muscular também, suplemento às vezes de caloria, de proteína, porque as necessidades são muitas. E fora as necessidades que são aumentadas, ainda tem os efeitos colaterais, né? Até da quimio e Uhum. da imuno, são Uhum. tratamentos que excelentes, né? Mas não estão isentos de efeitos colaterais, né? Mas os Uhum. efeitos colaterais dos dois tratamentos são diferentes, né, Rodrigo? Qual é a diferença, assim, pra vocês? São diferentes. Vamos lá. A quimioterapia, vamos começar pela quimio, né? Uma vez eu fui dar uma aula, eu sempre comento isso. Eu fui dar uma aula e eu estava preparando a aula, digitei lá no Google quimioterapia. A primeira imagem que apareceu era uma pessoa vomitando assim na lata de lixo. Então, assim, a gente já, óbvio, o paciente já chega assim no nosso consultório desesperado, que vai passar mal, vai ficar com náusea, enfim. E, na verdade, a quimioterapia, ela causa sim náusea, pode causar vômitos, mas da mesma forma que a oncologia evoluiu para tratar o câncer, ela evoluiu para evitar os efeitos colaterais. A quimioterapia, por ela destruir células saudáveis, ela pode causar. Então, se a gente for pensar no sangue, ela pode causar anemia, né? Então, é muito raro um paciente estar fazendo quimioterapia que não tem uma anemiazinha lá
nem que seja pequena. Alguns têm anemia muito importante, precisam até de transfusão. Mas geralmente, assim, uma anemiazinha, queda da imunidade pode acontecer, os neutrófilos, linfócitos, queda das plaquetas. Então, todo hemograma pode alterar. Outra coisa, mucosite, é bom sempre ter uma dentista oncológica próxima para fazer laser, porque o paciente já pode desnutrir, e aí ele também não está conseguindo muitas vezes se alimentar, causa mucosite com dificuldade de deglutição. Diarreia também pode acontecer. Então, assim, eu sei que é um tanto quanto assustador, né, essa descrição de tragédias. Mas, como eu disse, a oncologia ela evoluiu e, em conjunto, evoluíram os tratamentos contra os efeitos colaterais. Então, eu confesso que é muito raro a gente estar fazendo um tratamento e a gente ter necessidade de ficar fazendo hidratação no pronto-socorro ou pedir para o paciente ficar vindo. Teve um exemplo, eu acho que ela não está aqui, nossa enfermeira. Ela entrou aqui no Einstein, me perguntaram onde que eu atendo aqui em Goiânia, no Einstein de Goiânia, tá? O antigo Hospital Orion, o Einstein comprou o hospital e a gente veio de São Paulo para trazer a oncologia de lá. E a nossa enfermeira perguntou, doutora, esse paciente já vamos deixar reservado o leito para amanhã ou para depois de amanhã para ela? Eu falei, mas reservado por quê? Ela falou, porque ela vai passar mal e vai ter que internar. Eu falei, não, não é assim que funciona. O paciente não tem necessidade de ficar com leito reserva porque vai passar mal, porque não passa, tá? Não é que não passa, ele passa, mas a gente consegue à distância, muitas vezes, ajudar isso. Então, a quimioterapia é isso. E toda a quimioterapia cai cabelo? Não, tá? Existem, para a gente ter ideia aqui, mais de 300 tratamentos oncológicos, tá? Na verdade, a última vez que eu vi, faz uns 15 dias, no nosso guideline, estava 314 tratamentos aqui no Brasil, tá? Então, assim, cada remédio é de um jeito, a gente precisa, sabe, esse negócio de quimio vermelha, quimio branca, não é assim que funciona, a gente tem vários tipos de quimioterapia, então é diferente. Já a imunoterapia, os efeitos colaterais, você pensa que é uma hiperativação do sistema imune. Então, o sistema imune, às vezes, ele está atacando o tumor, ele fala assim, nossa, essa tireoide aqui, vou atacar também, porque a tireoide, ela causa muita resposta inflamatória. Então, o mais comum que acontece são doenças autoimunes, tá? Principalmente a tireoide. O paciente acaba evoluindo com hipotireoidismo, então toda consulta tem que pedir o exame de tireoide por conta da possibilidade da tireoide entrar em greve, tá? Outra coisa que pode acontecer, pneumonite. O sistema imune atacar o pulmão do paciente e causar como se fosse uma pneumonia por ataque do sistema imune. Essa paciente, Brena, do câncer de pâncreas que eu falei, metastático, ela teve uma pneumonite grave. Eu falando, meu Deus do céu, é o melhor tratamento que ela tem, agora eu vou ter que suspender. A gente biopsiou o pulmão dela, era realmente uma pneumonite por causa da imuno. Eu entrei com um freio para o sistema imune dela, que é um corticoide em altas doses, e aí reduzimos a inflamação e depois sabe, quando você reza e joguei de novo a imunoterapia e ela não teve mais a pneumonite. Então, isso pode acontecer. Colite também, tudo que as ites da vida, as inflamações, né? Diarreia, né? Tireoidite, diarreia, que é a colite, pneumonite, nefrite, que é ataque dos rins, tudo isso pode acontecer, mas disparado, mais comum, é a tireoide. O que é bom, né? Porque se a tireoide parar de funcionar, a gente só precisa, na verdade, repor um comprimidinho de Puram por dia, o paciente segue a vida. E às vezes, por causa essa hiperestimulação do sistema imune, né, a pessoa acaba que fica mais cansada, né? Porque fica com aquele processo ali inflamatório no corpo, né? Então se sente uma indisposição um pouquinho maior, né? Pode acontecer, tá? Porque muita gente fala, não acontece nada de efeito colateral. Acontece sim, tá? A imunoterapia não é tão santinha como é pregada, não. Ela acontece sim, existem... a pessoa pode ficar mais cansada, pode ficar mais prostrada, sabe? Mas em comparação com a quimio, realmente é muito menos intenso os efeitos colaterais. E o que é mais interessante que eu ia te falar é que atualmente os estudos, então imagina, há um tempo atrás ou era quimio ou era imunoterapia. Agora não, agora já está tendo a junção, sabe? Então é um ataque contra o tumor de múltiplas frentes, sabe? Então às vezes a gente faz sim, na verdade até o mais comum é a gente fazer quimioterapia junto com a hiperativação do sistema imune, com a imunoterapia. Isso é muito legal, dá os melhores resultados, na verdade, da junção atualmente, sabe?
Sim. E aí, eu acho que o pessoal tem muita dúvida, assim, o que é que aumentaria a minha chance de cura, então, em relação aos tratamentos, o que é que eu poderia fazer com que a minha cura, ela fosse mais estimulada, né? O que é que aumentaria a minha chance. E aí Uhum, tem um primeiro ponto que eu acho que é a questão do diagnóstico precoce, né? Tanto sim. na químio como na imuno, quanto antes do diagnóstico, quanto antes começar o tratamento melhor para o paciente, né? Todo câncer, ele pode ser curado desde que ele seja diagnosticado de forma precoce. Todos, tá? Um tumor que está metastático hoje, ou que ele está enorme, sei lá, com 5, 10 centímetros, ele já teve um dia 5 milímetros, 4 milímetros. E era nesse momento que ele tinha que ter sido diagnosticado. E como que a gente diagnostica nesse momento? É fazendo exames de rotina, né? Eu sei o quanto que é difícil a gente fazer exames de rotina, principalmente pelo SUS, né? Check-up pelo SUS, por mais que tenha as UBS, Sistema de Saúde da Família, mas é difícil, né? Geralmente os check-ups, eles são feitos mais exames de sangue, né? Exame de sangue, na mulher é feita mamografia e tal. Só que a gente não é feito só disso, né? O homem não é feito só de PSA da próstata, a mulher não é feito só de Papa Nicolau e por aí vai. A gente precisa ver os órgãos internamente, né? A gente precisa muitas vezes de uma tomografia de rotina, uma tomografia de abdômen, de tórax, de crânio, para a gente saber. Porque muitas vezes a gente consegue. A pessoa não tem nenhuma alteração sanguínea, não tem nada, não tem nenhum sintoma e tem um tumor lá de 3 milímetros desenvolvendo, né? Inclusive é assim que, vamos falar claramente, né? Que as pessoas, muitas pessoas, muitos políticos, pessoas da mídia, e elas descobrem, nossa, todo mundo da mídia que descobre um câncer muitas vezes é curado, é porque o sistema de check-up deles é pontual, sabe? Eles acabam fazendo check-ups, às vezes até acima do que precisa, e acaba descobrindo coisas que demoraria muito tempo para descobrir, entendeu? Tem uma dúvida aqui bem, bem legal. Ah, o do Alisson. A imunoterapia é indicada para quem tem leucemia? No caso da leucemia, eu vou te falar que nós não tratamos leucemia, nós oncologistas clínicos, tá? Desculpa a quebra de expectativa. A leucemia ela é tratada pelo hematologista, hemato-onco. E então, assim, tendo leucemia ou conhecendo alguém que tem leucemia, se está passando com um oncologista clínico, dá Mas, uma, dá uma fugidinha, conversa com o uhum, hemato-onco, porque apesar que antigamente, tá, um tempo atrás, a especialidade de oncologia no Brasil ela não existia, tá? Ela é muito nova. Por isso que eu brinco, por isso que os oncologistas são todos meio que muito jovens, né? Porque não existia, então você tinha que fazer oncologia fora do Brasil. E antigamente fazia tudo junto, oncologia e hematologia. Então a gente vê ainda muita gente oncologista atendendo hemato atendendo onco, cirurgião atendendo oncologia, sabe? Fica uma mistura, mas hoje está muito fragmentado. Tanto é que aqui no Einstein tem eu de oncologista e o Dr. Diogo Salles, que nós separamos. Eu, por exemplo, eu não faço mais aqui mama, não faço mais tratamento de tumor ginecológico nem de pulmão. E eu faço mais tumores urológicos, gastrointestinais e de cabeça e pescoço. Porque o negócio está ficando tão aprofundado, tão específico, que se a gente for fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada, entendeu? é, você ia simplificar um pouco, né? Porque você estava falando, não simplifica aí a imunoterapia. Mas, por exemplo, um transplante não deixa de leucemia não deixa de ser como se fosse uma imunoterapia, né? Que a gente vai dar vai botar as células de defesa de outra pessoa, né? Mais É, ou menos, né? mas assim, o pouco que eu acabo estudando dessa questão de transplante, de medula, enfim, é que aí sim, aí aquele exemplo que eu dei de derrubar o shopping cabe muito bem aqui, sabe? Porque você zera toda a medula do paciente, você zera, o Sim. paciente fica completamente, é uma quimio super forte, você zera toda a medula do paciente, a fábrica de sangue, e depois você repõe a fábrica de sangue direto no corpo do paciente. Isso também. Então a gente repõe células vermelhas, células brancas, sabe? Ou seja, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas. E aí, depois de um tempo, geralmente vai de 10 a 12 dias, é tido Espera esse como sistema aí ser estimulado, né? estímulo. É impressionante como o nosso corpo assim, é de uma perfeição enorme, porque ele vai. O próprio corpo puxa aquela medula que você está injetando no paciente, ela vai caminhando para a medula.
Ela fala, opa, sim. é aqui que eu tenho que ficar. Ela vai para a medula e aí começa a se proliferar e aí o paciente muitas vezes acaba sendo curado. Mas realmente, tá, Alisson, a gente precisa ver com o hematologista. Outro ponto que eu acho que é essa questão de estimular, né, na ajuda aí da cura, que é o que as pessoas mais desejam, é a ter realmente esse tratamento adequado, né? Tanto com um oncologista que seja especialista na área, né? Então, se você tiver a oportunidade de encontrar um oncologista que seja específico aí para o seu tipo de câncer, seria o ideal, para que você tenha um tratamento aí mais assertivo e ter uma equipe multidisciplinar, né? Eu costumo falar assim, de toda a equipe, todos são super importantes, mas tem alguns que são indispensáveis e eu trago a nutrição aí como um indispensável em todas as fases do tratamento, porque o paciente ele só vai conseguir fazer o tratamento se ele tiver bem, né? Então, em todos Exato. os tratamentos, a gente entra dando o preparo que ele precisa. Por exemplo, na quimioterapia, ele precisa ter um preparo antes, que às vezes não tem essa possibilidade de ter antes, um preparo aí imunológico mesmo, de reserva de massa muscular, para que ele consiga tolerar melhor os tratamentos, ter menos efeitos colaterais, ter a imunidade mais fortalecida e também controle dos efeitos colaterais, que ao longo do tratamento vai aparecer os efeitos. E o que mais faz com que o paciente tenha esse atraso na cura, atraso no tratamento, é efeitos colaterais que são incontroláveis ou então a imunidade que está muito baixa. Então, tudo isso atrasa a cura dele. Uhum. E ficar esperando também aqueles medicamentos paliativos, né? Por exemplo, para náusea, para diarreia, às vezes não resolve. Então, ele precisa sim desse estímulo pela alimentação, que eu acho que faz muita diferença. Na imunoterapia, da mesma forma, a gente entra aí com a suplementação e a alimentação para que ele mantenha responda bem ao tratamento, preserve essa massa muscular, né? E Uhum. cirurgia também tem um preparo cirúrgico, tudo pensando aí, ele tem a melhor condição de enfrentar o tratamento. Lá no PASE, a gente tem uma rota. Os alunos, os pacientes quando entram, eles têm a rota do aluno, que aí traz uma rota específica para cada tratamento que ele vai fazer. A gente tem a rota da quimioterapia, a rota da imuno, a rota da cirurgia, do bloqueio Uhum. hormonal, da Uhum. terapia-alvo, porque cada um vai ter um caminho diferente. Aí varia também de acordo com o tipo de câncer, né? O tipo de tratamento que ele está fazendo, os sintomas que ele está apresentando. Então, para que ele consiga tolerar bem o tratamento, é muito importante ter essa equipe multidisciplinar e um médico bem especialista. Não, com certeza. O que me deixa muitas vezes mais angustiado é o fato do paciente estar tratando. E eu recebo aqui muitas segundas opiniões, né? Paciente que está tratando em outro serviço, citaram aqui, por exemplo, Sebron, perguntaram se a gente atende Pasgo e tudo mais. Porque esses pacientes muitas vezes estão tratando em outro serviço, estão tendo efeitos colaterais e acham que, assim, a vida está acabando por conta dos efeitos colaterais. E quando vem com a gente percebe que não é para ser um bicho de sete cabeças, sabe? Porque e não sou eu, tá? Não sou eu, Rodrigo Fogassi. É porque a equipe multidisciplinar que a gente tem é super presente. Então, não é somente o remédio, não é somente é o acesso à parte de nutrição, ao psicólogo. Muita gente, eu falo que também a gente tem que ser um pouco, né, no nutrólogo, a gente tem que ser um pouco psicólogo, porque, para a gente ter ideia, um paciente que diagnostica um câncer, eu sei que a gente vai entrar em outra área aqui rapidinho, mas diagnostica um câncer, ele tem aumento de chance de 25% de desenvolver ansiedade e depressão. Aquele paciente que vem na primeira consulta na minha frente, eu sei que ele tem 25% de dali um tempo desenvolver uma depressão. Então, eu vou ter que... É 1 em 4, eu vou ter que ficar de olho nisso, entendeu? E também a parte de nutrição. A quimioterapia derruba o apetite, destrói as células que fazem com que o gosto dos alimentos, inclusive a gente podia até falar disso um pouquinho, que eu vi que você tem bastante post sobre isso, a parte a parte realmente de sentir o gosto dos alimentos que muda. Então, assim, como melhorar isso, sabe? Qual o tipo de alimento que o paciente vai precisar para passar por isso? Como eu falo, é como se a gente estivesse num voo e é só um momento de turbulência o É. tratamento, sabe? Óbvio que quando o paciente está no diagnóstico inicial. E só falando do seu treinamento, eu achei muito legal você usar o termo de aluno, porque eu acho que é realmente isso, o paciente aprender. Ele tem que se aprender e tomar para si o próprio tratamento, sabe? Assim, o que que eu posso fazer para me ajudar, sabe? A gente está aqui como
como um norteador. Igual o professor, quando a gente aprendeu a ler e escrever, por mais que ele pegou na nossa mão, depois a gente tinha que fazer isso sozinho. E o tratamento do câncer acaba sendo assim. Eu discuto com os pacientes muitas vezes qual é o melhor tratamento. Acabo colocando, olha, tem 2 tratamentos iguais. Esse traz mais efeitos colaterais, esse traz menos, mas esse, por exemplo, cai cabelo e esse não. Qual que você prefere? Aí eles me falam, é a mesma coisa? Eu falo, é a mesma coisa. E eles falam pra mim, se fosse você, se fosse da sua família, o que que você faria? Eu falo assim, eu trato você como se você fosse da minha família, sempre. Se eu tratar o paciente diferente do que eu trataria Aham. um familiar meu, eu estou fazendo uma péssima medicina. E queria deixar para todo mundo aqui, que apesar de eu não tratar, né, atualmente câncer de mama, eu também tenho essa questão de digital para mim ficou muito forte, inclusive por insistência de uma paciente minha lá do Paraná, porque a gente faz teleconsulta, né? Então, foi muito engraçado que eu já atendi, eu tinha um paciente do Ceará, paciente do Rio Grande do Sul, e eu aqui em Goiânia fazia atendimentos assim online. E eu fiz um livro digital, um e-book, que está na minha página no Instagram, que a gente fala, as pessoas falam, mas livro, não sei o quê. O livro tem vários links que a pessoa clica e ele vai para uma página de vídeo, eu falando e explicando, Uhum. porque eu acho que termos técnicos tem que ser falado, né? Sim. Às vezes a gente fala, por exemplo, imunoterapia, a pessoa que está lendo, às vezes ela não sabe, então abre um vídeo para ela ver. Então, para quem tiver interesse, também tem esse meu livro que está na minha página, que eu acho que vai ser muito bacana, porque é câncer de mama, né? Então, o câncer de mama é o câncer mais comum, 67 mil mulheres por ano são acometidas, e é muita gente que precisa de informações É. reais. E E aí, informação de qualidade, né? de qualidade, porque, por exemplo, a Abimaciclib não é a primeira pessoa que... Não estou criticando quem colocou não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu só estou esclarecendo e dando como exemplo, porque não é imuno. E às vezes a pessoa acha que está fazendo um tratamento e não está. Aí ela vai lá na internet, digita lá no Google, e o Google sobe lá no Não Google, filtra. não filtra, né? Então é bom ter alguma informação de qualidade mesmo. A internet ela tem os seus lados bons e lados ruins. E o que eu vejo que agora a gente da área da oncologia, a gente está realmente vindo com força para auxiliar o paciente, né, nessa área, né, que é realmente o Uhum, que precisa. Essa questão do sintoma que você estava falando, eu acho realmente muito forte. Eu recebo muitos pacientes que recebem o diagnóstico e nem estão com sintoma às vezes e falam: "Ah, eu tô com medo de ter náusea, eu tô com medo de ter falta de apetite, de ter diarreia", sendo que nem iniciou o tratamento. E aí, lá no PAS, a gente tem que é a minha parte predileta do programa, que é os PCS, que é Plano de Controle de Sintoma, que é um módulo só de efeitos colaterais, todos os efeitos colaterais que a alimentação ajuda, e para cada efeito colateral a gente tem um plano de ação, que é como se fosse um checklist lá, para ele preencher e para ele melhorar esse sintoma em até 7 dias. Então, tem PCS para empachamento, para náusea, para diarreia, para intestino preso, para falta de apetite, para perda de peso, para alteração do paladar, nossa, que legal. e aí tem todas as estratégias lá para ele colocar em prática, ele vai botando o checklist lá do dia e embaixo tem um monitoramento do sintoma, que ele consegue ver, por exemplo, mucosite, tem os graus de mucosite, né? Ele tem um monitoramento, que aí ele no primeiro dia ele sabe como é que tá o grau da mucosite dele, então, qual é o sintoma que ele tá Uhum, tendo. E nos outros dias ele vai acompanhando esse gráfico, se está diminuindo esse sintoma. Isso é interessante até para ele conversar com o médico. Saber dizer exatamente o sintoma que ele está tendo. Ah, eu tô uhum, com mucosite, tô com mucosite grau 3. E agora eu estou uhum, com mucosite grau 1, que às vezes o paciente tem um sintoma, mas não sabe relatar o que significa. E aí traz toda essa parte que é muito interessante. E eu falo muito para eles assim, ó, é comum você ter efeito colateral por causa do tratamento, mas não é normal. E não precisa uhum. você se preocupar, não precisa você ficar com ansiedade, com medo do sintoma. É normal ter, é comum ter essa ansiedade, esse medo, mas você vai estar preparada. Aqui no programa a gente tem Uhum, todo o suporte que você precisa. Então, se você tiver um sintoma, que pode ser que tenha, não sei dizer com certeza, né? Porque varia de pessoa para pessoa, mas se você tiver, você vai saber resolver. E isso traz muita através da alimentação. tranquilidade. Não, com certeza, porque o paciente se sente mais protegido, né? Porque é um caminho no escuro, né? Eu falo, quando o paciente vai começar um tratamento oncológico, é realmente um caminho, imagina uma sala escura, desconhecida, e você tem que andar sem tropeçar em nada.
É isso. O paciente se É. sente assim. E qualquer momento pode abrir um alçapão e ele cair, né? Então, a nossa função realmente é tentar guiar o paciente pelo melhor, pelo melhor. E eu recebo muito, assim, muita, para todo tratamento que eu vou começar, uma das principais perguntas é o que eu posso e o que eu não posso comer. Se eu comer açúcar, vai alimentar meu câncer? Se eu comer proteína, o que que vai acontecer? Então, é muita informação. O que eu coloco, e até acho interessante você pontuar aqui, eu praticamente não eu nunca proíbo nada, né, dos pacientes. Eu sempre negocio, sabe? Eu falo, não, tudo bem, você quer comer esse doce? Tá bom, então vamos poupar aquela outra sobremesa ali, sabe? Eu sempre acabo negociando. Mas o que eu coloco mesmo é que durante a quimioterapia eu tento evitar alimentos crus, tá? Principalmente por conta de infecções, né? Pode cair a imunidade, alguma bactériazinha que não faria nenhum mal acaba levando o paciente a ter uma doença grave porque a imunidade está baixa. Com relação a outros alimentos, comer açúcar, por exemplo, muita gente acaba até por questão do paladar, indo para preferir coisas doces. Tem gente que vai para coisas salgadas, tem gente que vai para coisas Uhum. cítricas. O que que você tem a falar a respeito disso, assim, dessa parte tanto de comer açúcar, alimenta ou não o câncer, a sua visão, e o melhor para o paladar, para a perda do paladar? Pronto. O câncer, ele é altamente inteligente, né? Então, ele consegue se alimentar aí de açúcar, de proteína, de glutamina, de tudo. O que que a gente tem que fazer? É tentar ser um pouco mais inteligente que ele. Então, eu também não falo de restrição alimentar. Eu falo de padrão alimentar. Então, eu trabalho com os alunos, com os pacientes, desenvolver esse padrão alimentar anti-inflamatório, que seria uma alimentação mais rica em fruta, mais rica em verdura, com alimentos que seriam mais anti-inflamatórios mesmo, mas sem excluir determinados alimentos que eles gostam. Excluir, por exemplo, um bolo, um pão, um açúcar, um mel, um chocolate, pode incluir, mas desde que a base da sua alimentação ela seja uma alimentação mais limpa, uma alimentação que mais ajuda aí a desinflamar do que inflamar o seu organismo, né? Porque isso a gente sabe, por exemplo, fritura, excesso de gordura saturada, tudo isso vai inflamando um pouco mais o corpo. E se você tem um corpo um pouco mais inflamado, uma inflamação mais crônica, você tem mais efeitos colaterais, você pode aí ter mais reações. Então, seria interessante controlar um pouco mais isso. Aí eu não falo de exclusão também. Lógico que tem alguns Uhum, alimentos que tem que evitar 100% todo mundo, né? Bebida alcoólica, embutido, que isso aí não uhum, entraria durante o tratamento. Em relação uhum, à verdura crua, a gente restringia mais quando era na questão de leucemia, linfoma, que a imunidade cai demais, né? O uhum, que é que a gente sabe hoje em dia? É que não existe essa necessidade de fazer aí uma dieta neutropênica, ou então uma dieta restrita em frutas cruas, verduras cruas, desde que o paciente ele saiba fazer a higienização correta. Porque essa isso. questão de Uhum, infecção é mais da manipulação. Pode uhum, ser, ou da forma de preparo. Então, se ele tiver o conhecimento de como é que higieniza os vegetais, as frutas, aí não tem problema nenhum. Agora, uhum. muitas vezes a gente pega um paciente que ele não tem um nível de entendimento que nos possibilita dar todas essas informações, que é muita informação. E aí fica mais fácil a gente dizer, por favor, evita comer, porque se você comer, eu sei que não vai dar certo. Uhum. Mas eu tento, lá no PAS eu consigo dar todas essas informações, porque é vídeo, né, gravado, então ele assiste quantas vezes quiser, tem os manuais lá ensinando a fazer a higienização, então aí não precisa restringir, que aí Não, ele muito consegue legal. ter uma alimentação mais flexível, né? Eu falo para os pacientes, eu falo, igualzinho você falou, com relação às verduras. Ah, posso comer verdura crua? Eu falo, olha, poder pode, mas tenta comer na sua casa, né? Porque às Não, vezes você fora vai de casa. você vai no top restaurante, você acha que, né, a hora que você entra na cozinha você toma um susto, entendeu? Então, sempre tomar cuidado realmente. Mas eu acho que, assim, uma mensagem importante é que todo mundo que fez quimioterapia e que fez rádio, algum tratamento com potencial grande de causar efeitos colaterais, que não e que esteja fazendo ou que esteja começando aqui, né? Porque todo dia tem gente começando um tratamento. Não é para já começar achando que vai ser um terror, os efeitos colaterais vão destruir o corpo. Não é assim. Tá? Esse é o principal. Quando você vai numa consulta médica, você muitas vezes é muito passivo, né? O que o médico falou está falado, então você muitas vezes não questiona. E eu não estou falando para questionar de uma forma agressiva, né? Mas debater.
sabe? Conversar, olha, eu tive muita náusea no ciclo passado, por exemplo. Tem alguma coisa a mais que a gente possa fazer? Ou existe a possibilidade, assim, de ou reduzir 10% às vezes no tratamento, sabe? Na quimioterapia. Isso também gera muito medo nos pacientes, né? A redução da dose. E tudo que a gente faz é baseado em estudos clínicos. Nos estudos, incluíram os pacientes que reduziram dose. Incluíram os pacientes que aumentaram o intervalo entre uma aplicação e outra. Então não é que a gente vai reduzir a dose e vai diminuir o efeito, entendeu? Se você tiver com uma dor de cabeça, toma meia de pirona, toma metade de uma de pirona, vai passar o efeito, vai passar a dor de cabeça, entendeu? A quimioterapia é a mesma coisa, não é que você está reduzindo a dose que você vai perder o efeito. E às vezes tem paciente que, por exemplo, no esquema de quimioterapia para intestino, que tem o esquema FOLFOX, né, que são dois remédios, ou para o pâncreas, que eu acho que é mais interessante eu falar, que é o FOLFIRINOX, são 3 remédios. E eu sei exatamente que, por exemplo, a oxaliplatina, que é uma platina, ela causa neuropatia. O irinotecano, ele causa diarreia. O fluoracil, ele também pode causar diarreia. Se o paciente ele teve diarreia e não teve neuropatia, eu vou reduzir só a dose, por exemplo, de um dos remédios. E por aí vai. E o médico tem que ter essa visão e o paciente tem que questionar o médico, sabe? E falar, olha, eu tive diarreia, será que não tem um remédio aí que a gente pode ajustar um pouquinho? Ou um remédio para casa que eu possa... Porque senão fica tudo muito no automático. E para o médico que está muitas vezes no SUS, né? Atendendo lá 30 pacientes num período, numa manhã, vendo os pacientes a cada 10 minutos, muitas vezes acaba indo tudo numa... Não por, às vezes, má fé do médico, mas por, sabe, é questão de sobrevivência ali naquele momento. Eu preciso ver 10 pessoas por hora. Como é que eu vou fazer isso? Atendendo uma a cada 6 minutos. Não tem jeito, não tem, é matemática. Então, assim, mas você que está indo, se coloca como uma pessoa única mesmo, sabe? Olha, eu tive tal efeito, o que eu posso esperar desse tratamento, o que eu posso ou não me alimentar, a neuropatia, o que eu posso fazer para esses choquinhos que estão dando na minha mão durante o tratamento, sabe? Isso aí depois que eu terminar o tratamento, vai continuar ou não? Ah, vai continuar. Minha qualidade de vida vai diminuir muito? Então, sabe, essas coisas que a gente precisa conversar com o médico, sabe? E ter com a equipe multi, né? Não tem jeito. Desculpa até se eu sair do tema, porque eu acho isso tão importante Não, mas que... é quebrar mesmo esse tabu de que o tratamento ele precisa ser sofrido, né? O paciente ele precisa realmente entender que pode ser que tenha esses efeitos colaterais na quimio, na imuno, mas ele precisa relatar para que a gente consiga resolver, né? Porque é escutando o paciente que a gente consegue resolver a situação, né? Porque muitos dos sintomas que eles sofrem são sintomas que têm controle. Que aí Exatamente. quanto antes a gente resolver, melhor. Que aí Uhum, não agrava a situação. E aí o uhum, conhecimento salva muito. E é muito importante para o paciente ele perguntar tudo. Perguntar, por que você está passando essa medicação? Por que você está passando esse suplemento? Porque a partir do momento que ele entende o porquê de cada prescriçãozinha que a gente faz, a adesão aumenta, né? Então, uhum. ele coloca as coisas em prática com mais consciência. Eu sei que eu tô comendo isso porque vai me ajudar aí a minha imunidade. Eu sei que eu tô comendo isso porque vai aumentar minha anemia, vai melhorar minha anemia. Exatamente, exatamente. O consumo também, que os pacientes me pedem, me perguntam, o consumo de carne vermelha, tá? Durante o tratamento. A gente tem que saber, né, que o consumo de carne vermelha é um tipo de alimento inflamatório, né? Tanto é que ele é um dos responsáveis ele é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de alguns cânceres, principalmente cânceres digestivos, né? Câncer de Uhum. intestino, de estômago e tudo mais. Durante o tratamento, eu também não proíbo, né? Como eu disse, eu não proíbo nada. Eu peço para não comer loucamente carne vermelha, né? Nem nada. Mas eu também acho ruim o paciente que restringe, sabe? Muda, entra na quimioterapia, agora eu vou virar vegano, sabe? Eu falei, não, calma, aí você também sai de um extremo e vai para o outro. Lembrar que assim, a gente precisa de proteínas, a gente precisa de nutrientes, vitaminas que estão presentes, né, nesses alimentos. Então, eu sei que eu estou aqui como especialista, mais nessa área do que eu, mas, assim, você olha para aquele prato, a gente sabe, né? Hoje eu mesmo almocei, eu olhei para o meu prato e falei, será que esse prato tá saudável? Não, não tava, né? Não tava. E por quê? Porque não era um prato colorido, não era um prato, sabe, que tinha várias disposições boas, distribuições percentuais, sabe? Proteína, carboidrato, Uhum. vegetais. Então, assim, a gente tem essa percepção, a gente sabe se a gente está comendo tá saudável ou não.
Só que o hábito nosso alimentar, né, Brena, ele é muito complexo. Você mudar o hábito alimentar de um É. adulto, eu acho que é a coisa mais difícil que tem. Você virar para alguém e falar assim, olha, você sempre comeu arroz, feijão, batata frita e bife, agora você vai comer, sei lá, arroz integral com um pouquinho Salada. de salada, um jiló e um frango grelhado. A pessoa não vai conseguir, né? Então eu sempre falo, se você sempre comeu isso, continua comendo, mas nos intervalos a gente vai tentar mudar e colocar algum hábito saudável. Com relação eu vou falando e vou me emendando uma coisa na outra. Com relação aos suplementos, que eu acho que é importante, que muitos pacientes, quase todos os meus pacientes, tomam algum tipo de suplemento. Eu oriento os pacientes a tomarem sempre depois das refeições, né? Qual que é a sua orientação com realmente? Bom, primeiro ponto, né? Nem pode me encher de pergunta, porque eu tenho déficit de atenção. Então, se encher de perguntas, eu já fico com dificuldade de lembrar. A primeira pergunta foi a da carne vermelha, né? Em Tá. relação à carne vermelha, também não faço restrição. Lá no programa a gente tem cardápios diferentes, tem cardápio vegetariano, vegano, respeitando aí quem é vegetariano, quem é vegano. Mas a carne de origem animal, ela tem um teor de proteína, uma qualidade de proteína muito superior. Então, o paciente que é vegetariano, vegano, ele tem a capacidade de garantir as proteínas que ele precisa? Tem, mas ele vai precisar consumir um pouco mais. E aí, quando tá com falta de apetite, quando tá com sintomas que atrapalham a ingestão alimentar, fica muito mais difícil você conseguir ajustar a quantidade de proteína. E aí entra o suplemento, sim, para fazer o Uhum. aporte de proteína que precisa. Em relação à carne vermelha, o que que a gente tem de evidência, né? Tem mais relacionado a isso, de câncer de colo, reto, estômago, mais gastrointestinal. E o que eles trazem é o excesso de carne vermelha, né? Como um fator aí, potencial cancerígeno. E é mais relacionado porque a carne vermelha ela é muito rica em gordura, né? Tem a gordura saturada. Então, o excesso de carne vermelha que seria prejudicial, principalmente para esses tipos de câncer. Mas também é a forma de preparo. Então, se eu vou pegar uma carne mais gordurosa ou mais magra, eu vou fazer uma carne frita ou não. A fritura em alta temperatura, você produz aí algumas substâncias que têm potencial cancerígeno, né? Então, a forma de preparo influencia, a quantidade que você consome. Então, o excesso seria acima de 500 gramas por semana. 500 gramas seria aí, você poderia comer com segurança 2, 3 vezes na semana, dependendo do tamanho do pedaço que você come, né? Se você come só 100 gramas, você pode comer até 5 vezes na semana. Então, vai depender Uhum. mais dessa quantidade e da forma de preparo. Quando a gente coloca o problema também é que quando come excesso de carne vermelha e essa carne vermelha fica muito tempo ali no intestino, você fica muito tempo sendo exposto a possíveis substâncias que teriam potencial cancerígeno, né? Mas quando você come a carne vermelha e tem um intestino que funciona bem, tem um consumo de fibra, de salada, acaba que você entra aí no equilíbrio. Uhum. Então, o padrão alimentar ele entra muito para isso, para trazer esse equilíbrio, né? Não é, a gente não bota todo o risco, todo o potencial, todo o benefício em um único alimento. A gente fala do conjunto de toda a refeição, que é isso que faz a grande diferença, né? Uhum. Posso só explicar uma coisinha com relação a isso? Eu Hum, sei que a gente já está estourando o tempo, mas é porque quando a gente fala de risco, também eu recebo muitas perguntas relacionadas a riscos, né? Por exemplo, a carne vermelha. Esse risco da carne vermelha ele é baseado em estudos retrospectivos. O que significa isso para quem está nos vendo? Então, eles pegaram pacientes que tiveram câncer e olharam para trás e viram os hábitos que eles tinham. Então, a maioria dos pacientes, por exemplo, de câncer de intestino, tem hábitos de comer muita carne vermelha. Só que aí entra naquelas coisas que a gente chama de viés dos dados, né? Viés dos dados, o que que é? Será que as pessoas que, por exemplo, câncer de pulmão, será que o café aumenta o risco de câncer de pulmão? Ou será que é o cigarro? Porque muita gente que fuma também tem o hábito de tomar café junto. Então é isso que sim, são os vieses. Para a gente responder essa pergunta, será que carne vermelha aumenta o risco de câncer? A gente teria que pegar dois grupos enormes, dois grupos de bebezinhos, dar só carne vermelha para um grupo e não dar nunca carne vermelha para outro. E quando eles tiverem 80 anos de idade, a gente vê se realmente eles tiveram mais câncer ou não. Ou seja, é impossível fazer esse tipo de é, estudo e dar esse tipo de resposta, porque tem várias coisas que influenciam. Então, é o que você falou,
às vezes, a pessoa comer carne vermelha, mas ter bons outros hábitos, equilibra e evita, porque É. não é só aquele ponto que é o grande causador, entendeu? Essa questão da alimentação, ela é muito cheia de detalhes, né? E na internet a gente vê mais do que de conduta médica, mais do que informações médicas, informação sobre nutrição e câncer. Tem muito aí no Google, muita informação trocada pela metade, aí os pacientes ficam mais confusos, mais desorientados. Por isso que a internet, ela vem para... A gente vem aqui na internet trazer um pouquinho de embasamento para eles, né? Exato, é por isso que você falou do seu curso, eu tenho esse meu livro também que eu fiz. Não sabia nada de internet, nada. Falei, preciso. Era tanta gente aqui na internet me perguntando que eu falei, eu vou fazer um e-book, um livro com gravações e tudo. E é muito legal. Teve muita gente que já Tá no adquiriu, link do teu perfil? tá no meu perfil. Tá no meu perfil. E assim, é muito bacana, porque é da mesma forma que eu tentei expor aqui de uma forma clara, né? Porque eu sei o quanto é ruim você ir no médico. Ele fala um monte de termos técnicos, você não entende nada. E, na verdade, a consulta não é para o médico, né? Não sou eu falando um monte de termo técnico que a pessoa que está na minha frente vai falar, nossa, que doutor conhecedor. Não, se ele já está lá, ele sabe, né? Eu não preciso ficar expondo com termos técnicos o meu conhecimento. Então, no livro eu fiz da mesma forma. Eu fiz de um jeito Maravilhoso. com palavras mais simples, acessíveis. E aí eu falo tudo isso aqui, de HER2, triplo negativo, hormônio positivo, o que que é o tamoxifeno, o que que é a quimio vermelha, a quimio branca, esse monte de coisa. Por que que uma cai cabelo, a outra não? Sabe? E é muito legal Importante. porque a gente consegue atingir muita gente, né? Porque na consulta médica eu tô vendo uma pessoa, uma família. Agora, a hora que a gente faz isso, a gente consegue trazer informações para muita gente, né? Sim. E às vezes a pessoa esquece de perguntar, né? Esqueceu de Uhum. perguntar, deu branco, esqueceu de perguntar e depois ficou com aquela dúvida. Ou então ela tem vergonha de perguntar para o médico dela. E um livro que traz todas as informações e com um médico super de referência, né? Não, eu agradeço a colocação. E eu acho que a oncologia, eu falo que assim, quando eu fui escolher minha especialidade, eu fiquei muito na dúvida, né? Isso já tem alguns anos, né? E eu fiquei muito na dúvida entre cardiologia e oncologia. Eu fiz a minha formação, minha especialização na USP, né? E na USP tem simplesmente dois prédios super sedutores, eu falo que são sedutores, o Instituto do Câncer e o Instituto do Coração, o INCOR. Eu olhava para um, olhava para outro, e minha tendência sempre foi mais fazer cardiologia. E de repente eu falei, não, acho que é oncologia. E de repente eu me identifiquei de um jeito tão grande, porque eu vejo hoje em dia que a oncologia não é sofrimento, sabe? É coisa que quando eu entrei eu ainda imaginava isso. Falei, nossa, os pacientes sofrem e tal. A oncologia não é um sofrimento. Ela muitas vezes ela é uma oportunidade até de ressignificar a vida, sabe? O momento que o paciente Sim. diagnostica. Nossa, quantas vezes eu já tive esses relatos? Os pacientes eles tinham uma vida mais, sabe, mais voltada para si, mais voltada para. E aí ele ressignifica. Fica mais família, fica mais gentil, sabe? Tem muita coisa envolvida. E é muito bom, assim, obviamente, eu trabalhar num lugar de referência, que é o Einstein, mas eu ver cada detalhe e cada ganho que os meus pacientes têm, e mesmo quando eu acabo perdendo um paciente, a família voltar depois. Você imagina você perder alguém que você mais ama, o que você mais ama na vida, e que te depositaram uma confiança, e mesmo assim a pessoa depois ir te agradecer, entendeu? Então isso não tem preço, é para isso que a gente se formou, fez tanto tempo, né, de formação, é para trazer isso também para os pacientes. Rodrigo, eu queria agradecer do fundo do meu coração por você ter disponibilizado seu tempo, seus conhecimentos Uhum. e tem que fazer livros dos outros tipos de câncer também. Você falou muito do Sim. câncer de pâncreas, o pessoal tem muita carência de informação. Uhum. O câncer de pâncreas tem crescido demais, 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 demais. É impressionante quantos pacientes eu tenho atendido. E não estou falando da boca para fora, não, viu? Ah, eu amo câncer de Tenho visto, pâncreas. eu tenho visto mais pacientes com câncer de pâncreas do que câncer de intestino. Então é bem assustador, né? Porque o câncer de pâncreas inclusive até um tema às vezes para outra conversa nossa. Sim, eu amo câncer de pâncreas. É um câncer porque mexe muito no trato digestivo, parte de consumo de gordura, isso aí tem que mudar tudo, é muito. Mas é isso, obrigado pelo convite, Brena. Foi um prazer agora realmente a gente conseguir conversar, né? A gente já está programando isso há muito tempo, né? Agora deu Uhum. certo, né? Parabéns pelo teu trabalho e Obrigado. tenha uma boa noite. Boa noite, Obrigada, pessoal. Até pessoal. mais. Fiquem com Deus.